Before we talk about behavior and changing behavior, we need to understand the importance of promoting health and preventing cardiovascular disease. So I'm going to talk about population trends that make it imperative that we focus on prevention, not only cardiovascular disease, but on non-communicable diseases, other chronic diseases. Next, I'm going to talk about how we reduce cardiovascular risk and a new concept called ideal cardiovascular health. Then I will discuss nursing responsibilities that all of us have in reducing risk, again, not only of cardiovascular disease, but of other chronic diseases. Finally, I will tell you a little bit about our own work in the United States with diabetes, these people who have a very high risk of developing cardiovascular disease. Então, antes de nós conversarmos sobre as mudanças de comportamento, nós vamos entender a importância da promoção da saúde e da prevenção das doenças cardiovasculares. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as tendências populacionais que tornam imperativo o nosso foco na prevenção e não apenas para as doenças cardiovasculares, mas também para as doenças não comunicantes e doenças em geral. Depois eu vou falar um pouco sobre como nós podemos reduzir os riscos cardiovasculares e um novo conceito chamado saúde cardiovascular ideal. Então, eu vou discutir um pouco sobre as responsabilidades da enfermagem que todos nós devemos ter na redução dos riscos, não só das doenças cardiovasculares, mas também das doenças crônicas. E, finalmente, eu vou falar para vocês sobre o meu trabalho com adultos com diabetes que têm alto risco de desenvolver doenças cardiovasculares. We know that the world is facing unprecedented population growth, having just reached 7 billion people. As you can see on this slide, most of the population growth is occurring in less developed countries, where population growth is in the midst of a transformation from levels of high mortality and high fertility to one of low mortality and low fertility. And we call this the demographic transition. Como nós sabemos, o mundo está se deparando com um crescimento populacional sem precedentes e temos alcançado 7 bilhões de pessoas no mundo. E como a gente pode ver, o slide mostra que o crescimento populacional está ocorrendo em países menos desenvolvidos, onde o crescimento populacional está no meio de transformações de diferentes níveis de alta mortalidade e alta fertilidade para baixa mortalidade e baixa fertilidade. Então, isso é chamado de transição demográfica. Although there is wide geographic variability, 10% of the world's population is 60 or older. This will increase to 22% by 2050, ranging from 10% of the population in Africa to 35% in Europe. Latin America will see its elderly population almost double. Também existe uma variabilidade geográfica recente, onde 10% da população mundial está com 60 anos ou mais. Esse crescimento será de 22% em 2050, alcança 10% da população na África para 35% na Europa. A América Latina vai ser a população mais idosa nesse sentido, nesses parâmetros. In addition, the percentage of the population 80 and over is expected to grow rapidly. In 2005, this segment of the population accounted for only 1% of the population, while by 2050, it is expected to reach over 4%. World population trends have not only led to a growth in the elderly population, but have an impact on the care of these elderly people. E em adição a isso, a porcentagem da população com 80 anos ou mais é esperada que haja um crescimento rápido. Em 2005, esse segmento era de 1% da população, enquanto a expectativa para 2050 é que essa população alcance 4%. A tendência de crescimento da população mundial, ela interfere no envelhecimento dessa população. Então, isso vai ter
um impacto no cuidado com esses idosos no futuro. This slide shows what demographers call the feminization of aging. Although women make up half of the world population, by the end of the next quarter century, they will account for more than half, or 54%, of people aged 60 and older, and 63% of those 80 and older. This has important implications, particularly for cardiovascular disease. Esse slide ele vai mostrar o que os demográficos se referem à feminização da idade, porque a mulher ela tem se tornado o sexo mais idoso, enquanto no final do próximo século elas serão mais do que a metade da população, serão 54% de pessoas acima de 60 anos e idosos, e 63% com 80 anos ou mais. Isso tem uma implicação importante e particularmente voltada à área cardiovascular, às doenças cardiovasculares. These are data from the United States, but show the impact of cardiovascular disease in women, which you see on the right in purple or blue, I can't tell what color it is, with more deaths related to cardiovascular disease than in men. Estes são dados dos Estados Unidos, mas mostra o impacto da doença cardiovascular em mulheres. Em roxo, à direita, com mais mortes relacionadas a doenças cardíacas do que nos homens. In the last set of columns, you see that at ages 75 and older, the number of myocardial infarctions, or for the non-cardiac people in this room, heart attacks, is higher in women, as shown in the blue, or the purple, whatever color that is, than in men. People fail to underestimate the importance of cardiovascular disease in women. E na última coluna, você pode ver a idade de 75 anos para cima, o número de infecções miocardíacas é alto em mulheres e mostra em roxo a relação com os homens. As pessoas falham em entender a importância da doença cardiovascular em mulheres. Additionally, the prevalence of hypertension, an important risk factor for myocardial infarction, heart failure, and stroke, is also higher in women than in men, starting at age 55. And we know that hypertension is a particularly important problem for you in Brazil. E além disso, a prevalência da hipertensão, que é um importante fator de risco para a infecção miocardíaca, e também para os derrames, infarto do miocárdio, isso. E o derrame é alto em mulheres do que em homens, começando a partir da idade de 55 anos. Here are recent data from Brazil showing mortality rates for what used to be called chronic disease, but we now call non-communicable diseases, and which we will abbreviate as NCDs. In the first column, cardiovascular disease. In the second, then cancer, chronic respiratory disease, diabetes, and other non-CDs. Aqui nós temos dados recentes do Brasil mostrando a mortalidade que são usadas e que nós chamamos de doenças crônicas. Mas nós agora vamos chamar de doenças não comunicantes, que é abreviado como NCDs. Here you can see that NCD mortality was and remains greatest in the northeast of Brazil and appears to have decreased more in the south and southeast. The north and northeast, the poorest regions of Brazil, have the highest mortality rates from NCDs and actually observe the largest increase in diabetes-related mortality over this time period, which you can see here in the blue. Então, aqui você pode ver a taxa de mortalidade das doenças não comunicantes ainda se tornam maiores no Nordeste e aparece e tem decrescido no Sul e no Sudeste. O Norte e no Nordeste são
regiões pobres do Brasil têm a maior índice de mortalidade para doenças não comunicantes. E, atualmente, nós observamos um avanço, um aumento na taxa de mortalidade relacionada a diabetes por esse período, como vocês podem ver na área em azul. Here you see the ratios of ischemic heart disease, so atherosclerotic heart disease, in the metropolitan area of São Paulo, indicated by MASP, and overall in Brazil, shown as BR. Disease rates are higher in men, so the ratios of each range from 1.2 to 2. The ratio of male to females for ischemic heart disease, shown in pink, stayed fairly stable or steady, while in São Paulo the ratio increased, as you can see in the dark blue. Então aqui a gente pode ver os dados das doenças do coração, isquêmicas do coração na região metropolitana de São Paulo, que é indicada pelo MASP e pelo Brasil. Os dados de doenças são altos em homens e os dados alcançam 1.2 para 2.0. E o dado em relação a homens e mulheres para infartos do miocárdio, como está mostrando em rosa, mostra enquanto o crescimento em São Paulo, como você pode ver também mostrado em azul escuro. Para derrame, os dois no Brasil estão mostrando ali em azul claro em São Paulo, e em laranja você pode ver o crescimento através da variável tempo. Nós devemos lembrar que os derrames eles são as causas que estão mais prevalentes em mulheres no Brasil. E os riscos para derrames e hipertensão também são alguns dos fatores de controle, de necessidade de controle no Brasil, principalmente em comunidades carentes. Isso certamente é uma área de intervenção da enfermagem. In Brazil, the prevalence of overweight doubled from 1975 to 1989, the blue and red columns in the first two columns, for boys aged 10 to 19, and from 1989 to 2003, the red to the gray columns, more than doubled in boys, while remaining high in girls. Changes in adults were similar. Então, no Brasil, a prevalência de obesidade dobrou de 1975 para 1989, como vocês podem ver em azul e vermelho nas primeiras duas colunas. Para meninos e meninas em idade de 10 a 19 anos, de 1989 a 2003, de vermelho para o cinza, mostra que dobrou em meninos, enquanto ainda é alto em meninas. As mudanças em adultos são similares. Here you see the changes in obesity that we showed in the previous slide, but now according to family income. Males on the left and females on the right. Between 1975 to 1989, and these data are not shown, the changes were similar for people in low and high income groups. However, between 1989 and 2003, you see that for people in the low income groups shown in blue, the increase in the number of people who were overweight was much higher than for the people with higher incomes shown in red, in both males and females. Então, aqui vocês podem ver as mudanças em obesidade que nós mostramos no slide anterior, mas agora de acordo com a renda familiar. Homens à esquerda e mulheres à direita. Entre 1975 a 1989, não mostra nesse slide. As mudanças são similares para pessoas com poucas e altas rendas de grupos. Entretanto, entre 1989 e 2003, vocês podem ver que para as pessoas com menor renda, mostrados aí em azul, o aumento do número de pessoas que têm obesidade
foram muito maior do que as pessoas com rendas maiores, que está mostrando em vermelho. E os dois, tanto no sexo masculino quanto no feminino. And what about other risk factors in Brazil? These data are from a telephone interview of residents in Brazil and Brazilian capital cities. Smoking declined from 35% in 1989 to 22% in 2003, with a further decline in 2009 to 16%, with people with lower levels of education being much more likely to smoke. In 1966 to 1997, only 3% of Brazilian adults reported performing a minimum recommended level of daily activity. While this has improved, levels of physical activity remain low. Estimates for alcohol dependence vary from 9 to 12%. Almost half of the population was overweight, with 14% being obese, with both of these increasing over time. E quanto aos outros fatores de risco no Brasil? Esses dados eles foram retirados de entrevistas telefônicas de pessoas residentes nas principais capitais brasileiras. Houve um declínio de fumantes de 34,8% em 1989 para 22,4% em 2003. E um declínio posterior em 2009 para 15,5%, com as pessoas de menor nível educacional, do 25,7% com menos de um ano de educação formal, versus 11,9% com pessoas com mais de 11 anos de educação, de nível educacional. Mas o dado mais recente sugere que os dados estão estabilizados. Entretanto, em 2009, 6,3% das crianças com idade entre 14 anos fumavam, em relação a 4,9% nos Estados Unidos e 19% na Europa. Em 1996 e 97, apenas 3,3% dos adultos brasileiros referiram fumar o mínimo recomendado e prática física de pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Enquanto isso é improvável, os níveis de atividade física ainda permanecem muito baixos. As estimativas para a dependência de álcool variam de 9% a 12%. Os dados em relação a uso de bebidas cresceram em 16% em 2006 para quase 19% em 2009. Contrary to what most people believe, on a worldwide basis, non-communicable diseases, that is cancer, diabetes, cardiovascular disease, stroke, and chronic respiratory diseases, not infectious or communicable diseases, are the leading causes of death. They accounted for 36 million deaths in 2008, or more than 63% of all 57 million deaths on a worldwide basis. By 2030, it is estimated that they will account for 7 out of 10 deaths globally. And the burden of these diseases is greatest in low and middle income countries, where at least 80% of these deaths occur. Contrário do que muitas pessoas acreditam, no mundo as doenças crônicas não comunicantes, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, derrames, doenças crônicas respiratórias, não infecciosas ou doenças comunicantes, ainda são as lideranças de causa de morte. Elas contam com 36 milhões de mortes, contaram com 36 milhões de mortes em 2008, ou mais do que 63% de todos os 57 milhões de mortes. Em 2030, a estimativa é de que elas vão contar com 7 entre 10 das causas de mortalidade global. O crescimento dessas doenças em países de pouco desenvolvimento são
pelo menos 80% das causas ocorridas de mortes. Here you can see the projected numbers of deaths due to different causes. Cardiovascular disease is shown on the top here in the blue line, and in comparison, infectious disease deaths shown in the gray line. Então, como vocês podem ver, o número projetado de mortes em relação a doenças cardiovasculares mostram aqui na linha azul que é a maior, projetada para um aumento de 10,8 milhões em 2010 para 15,4 milhões em 2050, em comparação às mortes por doenças infecciosas, como é mostrado na linha cinza. São esperadas um decrescente dado em relação a 2% por ano nos próximos 40 anos, em comparação aos dados de doenças cardiovasculares, que vão crescer 0,7% por ano e 1,1% por ano em relação a câncer. When we talk of cardiovascular disease, we more specifically mean ischemic heart disease, which we also call coronary heart or coronary artery disease. That is the result of atherosclerosis, hypertension, stroke, heart failure, and peripheral vascular disease. Então, quando a gente fala sobre doenças cardiovasculares, nós estamos falando especificamente sobre doenças isquêmicas, doenças coronárias, arteriais, que são doenças resultados de aterosclerose, hipertensão, derrames, infarto do miocárdio e doenças vasculares periféricas. We know and understand the underlying process of atherosclerosis and know that this process begins early in childhood. It is affected by genetic factors, potentially modifiable cardiac risk factors, and the environment. Então, como nós sabemos, o processo de doenças, doenças cardiovasculares e ateroscleróticas, esses processos eles se iniciam na infância. O processo é influenciado por fatores genéticos, potencialmente modificáveis, fatores de riscos cardíacos e o ambiente. The causes of the main chronic non-communicable disease epidemics, including cardiovascular disease, are well established and well known. Importantly for us, as we try to prevent these diseases through modification of risk factors, these risk factors are similar for all of these diseases. The most important modifiable risk factors here in the second column are an unhealthy diet and excessive energy intake, physical inactivity, and tobacco use. These major modifiable risk factors, in conjunction with non-modifiable risk factors of age and heredity, explain the majority of new events of heart disease, stroke, chronic respiratory diseases, and some important cancers. Importantly, the relationship between the major modifiable risk factors and the main chronic diseases are similar in all regions of the world. Então, as principais causas das doenças não comunicantes epidêmicas, incluindo as doenças cardiovasculares, são bem estabelecidas, como nós sabemos. É importante para nós que nós tentemos a prevenção dessas doenças através da modificação dos fatores de risco, e esses riscos eles são similares para todas as doenças. O mais importante fator de risco modificável que nós temos está na segunda coluna, que é uma dieta pobre em sal e inatividade física e o uso de tabaco. Então, os maiores fatores de risco modificáveis, em conjunto com os não modificáveis, fatores de risco, são a idade, hereditariedade e a maioridade dos novos eventos para doenças do coração, como derrames, doenças crônicas respiratórias, e alguns cânceres são importantes. As causas são expressas através de fatores de riscos intermediários, como nós podemos ver na terceira coluna, o crescimento da pressão sanguínea, o crescimento dos níveis de glicose, o valor anormal de lipídios, particularmente pobre em lipoproteínas como LDL e colesterol,
e a obesidade, que é o índice de massa corporal maior que 25 e a obesidade com índice de massa corporal maior que 30. As you can see throughout the world, as well as in Latin America, high blood pressure, followed by smoking and high cholesterol, are the three risk factors that are most strongly associated with mortality from all causes. All three are highly amenable to lifestyle interventions. Então, como nós podemos ver, através do crescimento mundial, assim como na América Latina, a pressão arterial alta é seguida pelo aumento de colesterol e de tabagismo. São três fatores que são mais importantes associados com todas essas doenças. Eles são três condições para intervenções em relação ao estilo de vida. To give you an idea of how risk factors are associated with ischemic heart disease, specifically myocardial infarction, here you see 9 factors that either increase the risk of having a heart attack, those that are on the right, or those that are protective, that is associated with a decreased risk here on the left. So that line in the middle is an odds ratio of 1, meaning no association between the risk factor and outcome. These data are from a very important study called InterHeart, which was conducted in 52 countries. The odds ratios in women appear in the smaller box and men in the larger. Smoking, diabetes, high blood pressure, abdominal obesity, and psychosocial factors, along with abnormal blood lipids, were associated with 2 to 4 times greater likelihood of having a heart attack as compared to people who did not have these abnormalities. Eating fruits and vegetables, exercise, and moderate alcohol consumption were associated with a decreased risk, so on the left side. It is important to note that these effects are seen in both men and women, and were seen in all regions of the world. This suggests that solutions and approaches to prevention can be based on similar principles worldwide and hold potential to decrease the burden of cardiovascular disease. Então, para dar uma ideia para vocês como os fatores de risco estão associados ao infarto do miocárdio, especificamente ao ataques cardíacos, aqui tem 9 fatores que também cooperam para o crescimento dos riscos para ataques cardíacos. À direita são fatores de proteção para a ocorrência do risco coronariano. À esquerda são os fatores que predispõem e à direita os fatores de proteção. Isso. Fatores de risco à esquerda e proteção à direita. Então, esses são dados da InterHeart, do estudo InterHeart, que foi conduzido em 52 países. As mulheres aparecem como um número menor em relação aos homens. Tabagismo, diabetes, pressão arterial alta, obesidade abdominal e os fatores psicossociais, como os níveis anormais de lipídios, estão associados com entre 2 a 4 vezes são 2 a 4 vezes maior do que os ataques cardíacos em comparação às pessoas que não tinham essas anormalidades. Então, a alimentação com frutas e vegetais, exercícios e o consumo moderado de álcool estão associados com o decréscimo desse risco. Isso é importante ser notado, porque esses efeitos aparecem tanto nos homens quanto nas mulheres. E eles aparecem em todas as regiões do mundo. But we know that these risk factors commonly occur together. We call this clustering of risk factors. And this slide shows you that when they do, the risk of a heart attack rises astronomically. The first 4 little black dots are the same individual risk factors that we saw on the previous slide, somewhere between 2 and 4 times greater risk, and this is already quite strong. But the 5th black box, when these 3 are present together, the risk rises to 16 times higher. And when you have all 4 together, it's 50 times greater. When you also add obesity, the risk is more than 64 times greater. Adding psychosocial factors, 200 times greater risk.
and when all the risk factors are together, more than 256 times greater risk. Então, como nós sabemos, esses riscos ocorrem comumente juntos, que é o que nós chamamos de clustering dos riscos, dos fatores de risco, e esses slides mostram que quando eles ocorrem, o risco para o índice de ataque cardíaco, a probabilidade de ataque cardíaco aumenta astronomicamente. Primeiro, 4 são de riscos individuais e que nós vimos no slide anterior. E em algum lugar entre 2 e 4 são realmente bastante fortes. Quando o terceiro se apresenta junto, os riscos se tornam 16 vezes maior e 4 para quase 50 vezes maior. Quando você tem maior obesidade, o risco é maior do que 64 vezes, né? Fatores psicológicos acima de 200 vezes maior, e no caso do risco, de todos os riscos juntos, vai de 256 vezes maior. Risk factors for stroke were studied the same way in the InterStroke study. Stroke, as you recall, was responsible for the second highest number of deaths on a worldwide basis. Unfortunately, stroke receives even less attention than ischemic heart disease. However, in 74 out of 129 World Health Organization member countries, stroke mortality was greater than that for ischemic heart disease, substantially higher in China, Africa, and South America. This slide shows you not the level of risk, but the amount of stroke that is due to each of these risk factors. Another way to think of this is the amount of disease that would be eliminated if the risk factor were eliminated. For example, hypertension accounts for 35% of the cases of stroke. If we eliminated hypertension, there would be 35% fewer cases of stroke. This study confirmed the importance of hypertension in developing countries. You can see that hypertension, obesity, and lack of regular physical activity account for the majority of stroke cases. In comparison, for heart attack on the right, smoking, psychosocial factors, and abnormal blood lipids account for the majority of cases. Overall, these 9 risk factors in combination explain 90% of the risk of stroke and between 90 to 94% for heart attack. Os fatores de risco para derrame foram estudados da mesma forma no estudo InterStroke. Derrame, como vocês se lembram, foi de uma da segunda maior causa de mortes no mundo e de grande responsabilidade. Infelizmente, os derrames eles recebem menos atenção do que os casos de infarto do miocárdio. Entretanto, em 74, 129 países da Organização Mundial de Saúde, 39%, a mortalidade para derrames foi maior do que o infarto do miocárdio. Então, isso tem mostrado que é substancialmente maior também nos países como China, África e América do Sul. Esse slide mostra que se você não tem os níveis de riscos, mas a quantidade de derrame é semelhante para cada um dos fatores de risco. De outras formas, também podemos pensar que esse quantitativo de doença ele pode ser eliminado a partir do momento que os fatores de riscos também são eliminados. Por exemplo, a hipertensão ela conta com 35% dos casos de derrame. Se nós eliminarmos a hipertensão, vai haver menos do que 35% de casos para derrame. Esse estudo confirmou a importância da hipertensão nos países em desenvolvimento. Como você pode ver, que a hipertensão, a obesidade abdominal e um leque de atividades físicas
regulares, a falta de atividades físicas regulares contam com maior casos de derrame nessa relação. Em comparação ao ataque do miocárdio, fatores de risco como o tabagismo, fatores psicossociais e níveis de gordura abdominal têm sido também a maior causa desses casos. E assim, a combinação desses 9 fatores de risco contam com 90% dos riscos para derrame, entre 90 e 94 em relação aos infartos do miocárdio. I hope that I have convinced you of the importance of reducing risk factors for non-communicable diseases. But how do we decrease risk? Let's focus on cardiovascular disease, but remember that the risks for all chronic non-communicable diseases are similar, so that by lowering levels of cardiovascular risk, we will also have an impact on diabetes and cancer. In the United States, the American Heart Association defined new goals in order to improve cardiovascular disease mortality and morbidity. By 2020, these goals are to improve the cardiovascular health of all Americans by 20%, while reducing deaths from cardiovascular disease and stroke by 20%. Our original goals for 2010 for smoking, physical activity, obesity, and diabetes were not met, and so become an important focus for 2020. It was apparent that new strategies for improving cardiovascular health and improving disease and preventing disease and events and deaths was necessary. A new metric, a means of measuring cardiovascular health, was also needed, along with a new and expanded emphasis on prevention, control of risk, improving quality of life, and promoting health, rather than focusing on treating disease. Espero que eu tenha convencido vocês sobre a importância da redução dos fatores de risco para as doenças não comunicantes. Mas como nós podemos reduzir esses riscos? Vamos nos concentrar nas doenças cardiovasculares. Mas lembre-se que os riscos para todas as doenças crônicas, elas são similares. Então, elas devem ser mostradas em relação aos fatores de risco cardiovasculares, que nós temos que elas têm um grande impacto na diabetes e no câncer. Nos Estados Unidos, a Associação Americana do Coração define como novos objetivos o aumento da redução dos índices de mortalidade e morbidade para doenças cardiovasculares. Em 2020, esse aumento para a saúde cardiovascular de todos os americanos, reduzindo em 20% as mortes de doenças cardiovasculares e de derrames também em 20%. Os objetivos para 2010, em relação a tabagismo, prática de atividade física, obesidade e diabetes, também são um foco importante para 2020. Isso aparentemente mostra novas estratégias para melhorar a saúde cardiovascular e prevenir as doenças e os eventos que causam as mortes quando são necessários. With the focus on the new 2020 goal on cardiovascular health, the following definition was developed. The simultaneous presence of 4 favorable health behaviors: abstinence from smoking within the past year, ideal body mass index, physical activity at goal, and consumption of a dietary pattern promoting cardiovascular health. Also, the simultaneous presence of 4 favorable health factors is needed to meet the definition: abstinence from smoking in the past year, untreated cholesterol, untreated blood pressure of less than 120 millimeters of mercury, and absence of diabetes. Lastly, to meet the definition, you could not have cardiovascular disease present. Smoking is extremely important as it appears both as a behavior and as a factor. So there are a total of 7 health behaviors and health factors critical to meet this definition. To meet the complete ideal definition of ideal cardiovascular health, an individual would have to meet all of these levels of all 7 components, plus have no cardiovascular disease.
Então, com foco nos objetivos para a saúde cardiovascular em 2020, a definição de ideal para a saúde cardiovascular tem sido desenvolvida. Simultaneamente, a presença de 4 mudanças favoráveis de comportamento, como abstinência de tabagismo, como no ano passado, índice de massa corporal ideal, atividade física como um objetivo e o consumo de uma dieta saudável, promovendo a saúde cardiovascular. Simultaneamente, a presença desses 4 fatores de saúde, também é necessário encontrar as definições de abstinência para tabagismo, a taxa de colesterol menos que 200 miligramas por decilitro, pressão arterial ideal entre 120 por 80 miligramas de mercúrio e abstinência da diabetes. Por último, a abstinência para doenças cardiovasculares clínicas. O fumo, ele é extremamente importante, o tabagismo é extremamente importante porque ele aparece em como dois fatores de risco e de comportamento. Então, tem no total 7 comportamentos saudáveis e 7 fatores críticos de saúde para serem definidos. Encontrar 7 níveis de todos os 7 componentes. E ainda assim ele não ter doenças cardiovasculares. Dietary goals are based on something called the DASH diet. This stands for Dietary Approaches to Stop Hypertension, and it includes the following 5 elements that you see on this slide. Os objetivos em relação à dieta, alguns chamam de dieta DASH, são os padrões para dieta, abordagens dietárias para a cessação da hipertensão, que inclui 5 importantes elementos. In thinking about cardiovascular health, 3 key concepts in health promotion and disease prevention are recognized. First, the power of primordial prevention, which I will explain in a minute. Secondly, the evidence that cardiovascular disease and risk factors for it often develop early in life. This is important and underscores the need for all of us as nurses, no matter what our specialty and what age group patients we work with, to focus on health promotion and disease prevention. The development of chronic non-communicable diseases, particularly cardiovascular disease, represents the failure of prevention across the lifespan. So midwives and pediatric nurses have great power to reduce the occurrence of chronic disease. Finally, the appropriate balance of population-level approaches for health promotion and disease prevention and individualized high-risk approaches. Então, pensando na saúde cardiovascular, existem 3 conceitos chaves para a promoção da saúde e a prevenção de doenças que devem ser considerados. Então, o poder primordial de prevenção, que eu vou explicar daqui a um minuto, e a evidência de que nesses cardiovasculares fatores de risco, eles têm sido frequentemente desenvolvidos na vida desde o princípio. Isso é importante e essas questões elas precisam ser pertinentes a todos nós enfermeiros, não importa qual seja a sua especialidade ou a idade do grupo que você tem trabalhado, para focar na promoção da saúde e na prevenção de doenças. O desenvolvimento das doenças crônicas não comunicantes, doenças cardiovasculares, representam a falha na prevenção através dos estilos de vida. Então, midwives, enfermeiras que trabalham com crianças, também têm grande poder para reduzir a ocorrência dessas doenças crônicas. E o balanço apropriado dessas abordagens para a promoção da saúde e prevenção de doenças, elas reduzem individualmente os riscos de acordo com as abordagens. These are the 3 types of prevention.
Primary preventive strategies are aimed at preventing clinical events after risk factors are present, and secondary prevention is instituted after a clinical event or manifestation of cardiovascular disease. However, once adverse levels of risk factors are already present, even in young adulthood, substantial elevation in long-term and lifetime risks of cardiovascular disease are unavoidable. Therefore, we must focus on prevention of the risk factors themselves, and this is what we call primordial prevention. Primordial prevention includes adequate levels of physical activity, healthy eating, achieving and maintaining ideal body weight, and addressing psychosocial factors and familial predisposition to cardiovascular disease. Existem 3 tipos de prevenção. As estratégias de prevenção primária, que também objetivam a prevenção clínica dos eventos depois que os fatores de riscos são presentes, e a prevenção secundária é instituída depois que existe a manifestação do evento clínico ou a manifestação da doença cardiovascular. Entretanto, aos níveis desses fatores de risco, eles estão sempre presentes, quando se é jovem e quando se é adulto. Substancialmente, existem elevações em relação ao longo prazo e estilos de vida para os riscos para doenças cardiovasculares, elas são inevitáveis. Existem mais focos na prevenção dos fatores de risco deles próprios. Isso é chamado de prevenção primordial. Prevenção primordial, ela inclui níveis de atividade física, níveis de alimentação saudável, a manutenção ideal do índice de massa corpórea ideal e em adicional a isso, fatores psicossociais e familiares que predispõem também às doenças cardiovasculares. And the third concept of prevention is individual versus population-based strategies. On a population-based level, this is conceived to prevent whole societies from experiencing epidemics of risk factors. And this is usually accomplished through community-based interventions or policy initiatives, such as banning smoking in public places or food or policy decisions about food labeling or limiting sodium or fat content. I will show you an example on the next slide. At the individual level, it is to prevent the development of risk factors in the first place. E o terceiro conceito seria as estratégias para a população em relação a estratégias individuais. Numa população, os níveis dessa estratégia para a prevenção em algumas sociedades experienciam fatores de riscos epidêmicos. Isso frequentemente está relacionado a intervenções baseadas em políticas e iniciativas que visam banir o fumo em lugares públicos ou políticas de alimentação em relação à alimentação, como limitação do sódio ou de gordura. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso no próximo slide. Como os níveis individuais de prevenção podem ser desenvolvidos em relação aos fatores de risco em primeiro lugar. Here is an example of a population-based strategy. In the dotted line, you see the distribution of blood pressure values in a population, from a little less than 80 all the way up to 220. Targeting those only at high risk on the right side of the curve is only going to affect a very small portion of the population. But by aiming at a population-based strategy of diet and physical activity, the distribution of blood pressure in the entire population shifts to the left, lowering the range of blood pressure in the population from 70 to 170, and leaving a much smaller number of people at high risk. Então, aqui tem um exemplo das estratégias populacionais.
que foi dotada na linha, como você pode ver, a distribuição dos valores de pressão arterial na população, de menos que 80 em todos os níveis para 220. Ela está colocando uma questão de políticas públicas de redução de risco, né? Quando se estabelece uma política pública para reduzir um risco, você começa a ter impactos que chegam ao indivíduo. E no caso, nós estamos dando um exemplo com uma política que foi feita para reduzir qual risco? A hipertensão arterial. Ela está mitigada, estão os casos de hipertensão, e quando se instituiu uma estratégia voltada tanto para a dieta quanto para a atividade física, para o grupo populacional, com restrição de sal, com restrição de gordura, proibição de fumo, por exemplo, em lugares públicos, vocês vejam que a curva foi para a direita e vocês vejam que o grosso da população, aquele bolão lá, aquela símbolo, né, ele está em níveis pressóricos ideais. Então, ela já está colocando uma ideia de que há questões públicas que atingem a saúde individual e também aos fatores que se modificam individualmente. On an individual level, this means that a comprehensive assessment of total cardiovascular risk profile should occur at each visit and updated on return visits. This includes assessment of tobacco, physical activity, dietary intake, family history, and physiologic measures such as body mass index and blood pressure. Nurses should also attain a multi-generational family history for cardiovascular disease and its risk factors. Those with a family history are defined by cardiovascular disease at age less than 55 in males and less than 65 in females, as these people are considered high risk and may require lipid screening. Lifestyle modification emphasizing normalization of weight and a healthy diet and physical activity should be instituted as appropriate. Então, em relação a níveis individuais, dos riscos para doenças cardiovasculares, do perfil dos riscos para doenças cardiovasculares, elas devem ocorrer em cada visita e serem atualizadas em cada retorno. Isso inclui acesso a tabagismo, atividade física, dieta saudável, histórico familiar, medidas fisiológicas como os índices de massa corporal e a pressão arterial. Os enfermeiros eles devem obter um histórico familiar multigeracional para a doença cardiovascular e fatores de risco. Todas aquelas famílias com histórico, que é definido com doença cardiovascular, que atinge as idades de menor de 55 anos em homens e menor de 65 anos em mulheres, são considerados como alto risco e devem serem monitorados. As mudanças nos hábitos de vida e a normalização do peso e da dieta saudável e das atividades físicas devem ser instituídas também apropriadamente. Now I will talk a little about my program of research, which grew out of my clinical experiences as a nurse in the emergency department and critical care units. Even as a nursing student, I took care of many people with diabetes, and I was at a very special hospital and clinic where many people with diabetes were cared for. So caring for people with diabetes has always been part of my nursing role. I saw firsthand the devastating effects of diabetes, heart disease, the macrovascular complications, heart disease, peripheral vascular disease, and amputations, stroke, as well as what we call the microvascular complications of diabetes, neuropathy, nephropathy, and retinopathy. When I decided to go back for my doctorate, I decided partly for convenience reasons, but also for an interest in study design and statistics, to study epidemiology. This seemed like a good fit for me as a nurse, as epidemiologists also are very concerned with the concept of risk. Just as we are in nursing, always looking for who is at risk for a complication and how to prevent it from occurring, or to identify and treat it early if it does occur.
Então, agora, nós vamos falar sobre o meu programa de pesquisa que tem trabalhado com as minhas experiências clínicas como enfermeira no departamento de emergência, na unidade de cuidados coronarianos e na unidade de terapia intensiva. Até mesmo como uma estudante de enfermagem, eu cuidei de muitas pessoas com diabetes enquanto eu estava nesse hospital especial e na clínica onde muitas pessoas com diabetes eram tratadas. Então, esse cuidado com pessoas com diabetes sempre fez parte da minha vida como enfermeira. Eu vi as complicações devastadoras da diabetes, da doença, do infarto do miocárdio, de doenças vasculares periféricas, de amputações, de derrames, que nós chamamos de complicações macrovasculares. E também vi as complicações microvasculares, como neuropatias, nefropatias e retinopatias. Quando eu decidi voltar para fazer o meu doutorado, eu decidi que, por razões convenientes, me dedicar a essa área, esse tema. Mas também é interessante, mas também como uma área de interesse de estudo, o desenvolvimento de modelos e estatísticas para estudar a epidemiologia disso. Então, parece que foi um bom encaixe para enfermeiras e epidemiologistas a preocupação em relação a esse conceito de risco, de alto risco, e assim como nós, como enfermeiros, nós estamos sempre olhando para os riscos e as complicações e como a gente pode prevenir ou identificar e tratar precocemente essas doenças antes que elas ocorram. These data are from a very famous study in the United States called the Framingham Heart Study that started in the 1950s and from which we learned a great deal about cardiac risk factors. It first showed the importance of diabetes along with age and gender on cardiovascular risk. Então, o estudo de Framingham ele foi um estudo muito importante que começou nos Estados Unidos em 1950 e na qual nós aprendemos muito sobre os riscos, fatores de riscos cardíacos. E primeiro ele mostra a importância da diabetes em relação à idade e gênero e os riscos dentro dos riscos para doenças cardiovasculares. Men with diabetes in the first set of columns have approximately twice the risk of cardiovascular disease as compared to men without diabetes in the second set of columns. Então, os homens com diabetes mellitus, mostrados aí na primeira coluna, têm aproximadamente o dobro dos riscos para doenças cardiovasculares em comparação aos homens que não têm diabetes. Women with diabetes in the third set of columns have from 1.8 times the risk of cardiovascular disease at the oldest age to 6.3 times the risk in the youngest age grouping. Então, mulheres com diabetes, como está mostrando aí na terceira coluna, têm 1,8 vezes mais riscos para doenças cardiovasculares do que as de idades mais avançadas, para 6,3 em risco em relação às mulheres mais novas. Within each age grouping, women with diabetes have higher rates of cardiovascular disease than men without diabetes. Em cada idade, grupo de idade, as mulheres com diabetes elas têm maiores riscos de doença cardiovascular do que os homens que não têm diabetes. The presence of diabetes in women takes away the protective effect that we normally see in premenopausal women who normally have low rates of heart disease. Então, a presença da diabetes, ela tira o efeito protetor que as mulheres normalmente têm no período pré-menopausal das mulheres, que tem baixo índice para desenvolver as doenças cardíacas. There were 5 major areas where I have focused my work, and they're listed on this slide. I will talk briefly about each. Então, tem 5 grandes áreas que eu tenho
me concentrado no meu trabalho, que eu vou falar brevemente para vocês. My first study grew out of my experience with patients with acute myocardial infarction. We know that 1 out of 4 older adults in the United States has type 2 diabetes, and they are at increased risk of dying from cardiovascular disease, approximately 2 to 4 times greater risk than people without diabetes. After an acute myocardial infarction, they are at 1.5 to 2 times greater risk of dying. Então, meu primeiro estudo mostrou a minha experiência com pacientes que tiveram infarto do miocárdio. Nós sabemos que 1 para 4 adultos idosos nos Estados Unidos têm a diabetes tipo 2 e eles estão com um risco maior de morrer por doenças cardiovasculares. E 2 a 4 vezes maior do que isso é 2,4 vezes maior do que a população sem diabetes. E depois que acontece o infarto do miocárdio, eles estão em 1 a 2,5 vezes riscos de desenvolver, de morrer em relação a isso, de morte. But we did not know why they died or why they had this increased risk. As a nurse, particularly a critical care nurse, who should we watch more carefully? Who was at higher risk? Mas nós não sabemos por que eles morrem tendo esse risco tão alto, e como enfermeira, e particularmente enfermeira de intensivista, nós devemos saber e investigar isso mais de perto. Quem é que tem maior risco? This slide shows you the comparison of people with diabetes and without diabetes. The people without diabetes are in yellow. The people with diabetes not taking insulin are in blue. And the people taking insulin are in red. And you can see for each of these conditions, the people with diabetes were much more likely to have a prior history of heart failure, angina, chronic renal disease, stroke, prior myocardial infarction, and peripheral vascular disease. Então, esse slide mostra, em primeiro lugar, a comparação com pessoas sem diabetes, que está em amarelo, e todas aquelas que têm diabetes, mas não usam insulina, que está mostrando aí em azul, e todas aquelas com diabetes que estão tomando insulina estão em vermelho. Como vocês podem ver, os dois grupos de pessoas com diabetes estão mais próximos de ter história de ataque de infarto agudo do miocárdio, dor no peito, como angina, insuficiência renal crônica, derrames, infarto, a priori infarto do miocárdio e doenças vasculares periféricas. Então, eles estão realmente com alto risco de desenvolver o infarto do miocárdio. At 30 days after the acute myocardial infarction, surprisingly, mortality was similar in those with and without diabetes in those columns on the left. But on the right, you can see that the people with diabetes at 1 year had a much higher mortality. Almost 25% had died. E depois de 30 dias do desenvolvimento do infarto do miocárdio, a mortalidade foi similar em todos esses pacientes com e sem diabetes. Mas em um ano, mais dessas pessoas com diabetes, em azul e em vermelho, tinham morrido, quase 25%. And they were much more likely to be readmitted to the hospital for heart failure or another myocardial infarction in the subsequent year. E eles foram muito mais recorrentes para serem readmitidos no hospital com falência do insuficiência cardíaca do que outro com reinfarto. What did we learn? First, that rates of death, heart failure, and recurrent myocardial infarction were high in older adults with diabetes, and we deserved attention to develop strategies to improve these outcomes. Next, that these outcomes were not only accounted for by the fact that they had diabetes, but the fact that they had previous
history of cardiovascular disease and renal disease. This also shows us how important prevention of these diabetes-related complications were. Finally, that we as nurses could identify high-risk people, both in the hospital and after discharge, so that we could watch them more closely and anticipate that they might have an adverse outcome. Então, o que foi que eu aprendi? Em primeiro lugar, que os índices de mortes e de insuficiência cardíaca e de infarto do miocárdio são maiores do que em idosos com diabetes e merecem maior atenção e desenvolvimento de estratégias que aumentem que melhorem esses resultados. Depois, o risco para morte e de insuficiência cardíaca e de infarto do miocárdio ocorrem baseadas nos fatores de riscos, como a diabetes e comorbidades que vocês viram nos slides anteriores. E a pré-existência de doenças renais e cardíacas mostram a importância de estratégias de prevenção que devem ser o foco para uma redução dos riscos multifatoriais, não apenas a da glicose, mas como a da pressão e de lipídios. Finalmente, nós, como enfermeiras, devemos identificar os altos riscos subjetivos dos dois, tanto no hospital e depois quando eles recebem alta. Então, nós devemos olhar mais de perto e antecipar essas ocorrências antes que aconteçam. Our next study looked at asymptomatic or silent heart disease. As we know, people with diabetes often have significant cardiovascular disease without having had any previous symptoms. Então, depois desse meu trabalho, eu comecei a trabalhar mais de perto clinicamente, orientando projetos. E um dos meus colegas médicos, ele foi também membro do meu comitê de defesa. Nós trabalhamos com doenças assintomáticas. And we found that 1 out of 5 people who had no symptoms of heart disease actually had heart disease on a stress test. E nós identificamos que 5 dessas pessoas que não tinham insuficiência cardíaca tiveram insuficiência cardíaca pós-estresse, em momentos de estresse. We also developed a risk score to see who would be more likely with diabetes to have a cardiac event. Então a gente desenvolveu um score para ver quantas dessas pessoas desenvolviam a insuficiência cardíaca após o estresse. This study provided many opportunities for my doctoral students to do secondary data analyses. E esse estudo ele promoveu o desenvolvimento da dissertação de doutorado da minha última orientanda em relação a isso. As well as to look at psychosocial factors related to diabetes management. Então a gente investigou aí os fatores locais e sociais no manejo, no desenvolvimento da diabetes em relação a... Well, all of this knowledge is good, but we needed to do something with it. Todo esse conhecimento é bom, mas a gente precisa fazer alguma coisa com ele. So we developed some nursing interventions to help these people with diabetes. Então a gente desenvolveu algumas intervenções de enfermagem para cuidar dessas pessoas com diabetes. We delivered a cognitive behavioral intervention of education and coping skills training. Então, intervenções de comportamentos cognitivos, educação e desenvolvimento de habilidades para treinamentos. Was aimed at increasing their levels of daily physical activity. O aumento dos níveis de atividades diárias. We used a theory called self-determination theory to guide the development of our intervention.
Então, nós desenvolvemos a teoria de autodeterminação, as well as the theoretical model of health behavior change developed by Prochaska and colleagues in the United States. e assim como o modelo transteórico de mudanças de comportamento desenvolvido por Prochaska e colegas. Our results showed Então, nossos resultados mostraram improvements in blood glucose, que melhoras em relação ao nível de glicose no sangue, blood pressure, e pressão arterial, LDL cholesterol, LDL e colesterol, and weight, e peso, as well as a decrease in depressive symptoms assim como a redução dos sintomas and anxiety, e de ansiedade, improvement in quality of life, aumento da qualidade de vida, and we also showed an improvement in the number of steps walked each day. e também o aumento dos passos para mudança de comportamento. Building on this previous work, E baseado nesse estudo anterior, we are now submitting a grant with the same intervention, submitting a grant, nós também conseguimos uma verba to address multiple chronic conditions, para estudar multiple chronic conditions, condições múltiplas, type 2 diabetes, para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hypertension, hipertensão, obesity, obesidade and depression, e depressão. because we know these diseases do not occur in isolation. Porque nós sabemos que essas doenças elas não ocorrem isoladamente. We are also doing a qualitative study Nós também fizemos um estudo qualitativo of patients with cancer, de pacientes com câncer, type 2 diabetes, and com diabetes cardiovascular tipo disease. 2 e doenças cardiovasculares. And we are just finishing a systematic review E nós terminamos fazendo uma revisão sistemática of nurse-led interventions de intervenções de enfermagem for these 3 diseases. para essas 3 doenças. Much work remains to be done. Mas muito mais trabalho ainda precisa ser feito. Over the past 2 decades, we have learned much about how to reduce the risk of cardiovascular disease. Nesses últimos 2 décadas, nós temos trabalhado para a redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. But yet, non-communicable diseases remain a global problem. Mas as doenças não comunicantes elas continuam sendo um problema persistente no mundo And demands a global solution. e demanda soluções para isso. Yet these epidemics are not only continuing, but growing larger. Treatment and prevention efforts, especially in developing countries, are urgently needed. Então, esforços precisam ser feitos para prevenção e para redução desses fatores de risco no mundo. And nursing has a key role. E a enfermagem ela tem a chave para isso. Obrigada. Obrigada. So all of our work is interdisciplinary. Todo o nosso trabalho ele é interdisciplinar. We involve medical doctors, Envolve médicos, psychologists, psicólogos exercise physiologists. e educadores físicos. And so what's the difference between teaching and cognitive behavioral? E essa diferença entre o ensino e o comportamento cognitivo. So just giving people facts or trying to give them knowledge Então, dar para as pessoas apenas fatos e conhecimentos, we know that doesn't work, nós sabemos que isso só não funciona. or usually doesn't work. Ou usualmente não funciona. So cognitive behavioral therapy Então, a terapia cognitiva comportamental uses a different strategy, usa diferentes estratégias, trying to give them examples of problems in the daily management of their disease.
Então, dando para eles problemas ou situações que levem eles a administrar o próprio comportamento. So how do you go out to eat and still maintain your diabetes diet? Então, como que você vai comer e vai a um restaurante e mantém sua dieta? How about when your family tries to get you to eat things that you know you're not supposed to eat? Como você deve agir quando sua família te dá alguma coisa que você não pode comer e você está ali e precisa comer? So we give them opportunities to what we call role play. Do you know role play? When someone says to them, eat here, eat this. Então a gente dá algum Dramatização, cria uma situação de dramatização onde ele vai treinar a reagir àquela situação. Outro treino. We also know that many people with diabetes, as well as people with cardiovascular disease, suffer from depression. Então nós sabemos que muitas pessoas com diabetes que desenvolvem também uma doença cardiovascular também sofrem muito com depressão. So we had everyone see a psychologist. Então todos eles também precisam ver um psicólogo. The other strategy that we used was something called motivational interviewing. Então outra estratégia que a gente usa é a entrevista motivacional. This is a very powerful technique, Essa é uma técnica bem poderosa and it came out of working with people with psychiatric illness and substance abuse. e que veio com pessoas que sofreram com abusos e também doenças psiquiátricas. But it involves obtaining from the person what their priorities are, Mas envolve trazer a pessoa para suas prioridades, not forcing them to focus on something that they do not see as a priority, e fazer com que elas se foquem naquilo que é prioridade e não no que não seria uma prioridade. and helping them discover the discrepancy E ajudar eles a descobrir a discrepância between what the behavior is supposed to be entre qual comportamento que ele deveria ter and what they are currently doing. e o comportamento que ele vem tendo. So it's really a combination of strategies to engage the person in their own self-care. Então, isso são todas algumas estratégias que colocam as pessoas no controle do seu autocuidado. Curiosamente, o que eu havia pensado em falar foi exatamente o que a professora Isabel colocou. Como desfechos, como um dos outcomes do estudo, fala-se em melhora de qualidade de vida. Vocês utilizaram algum instrumento específico para a mensuração dessa qualidade de vida, tipo o qual SF36? That's exactly what we use. We use the SF36, É exatamente isso que a gente usa. A gente usa o instrumento SF36, which you know is a general measure of quality of life. que vocês sabem que é um instrumento geral para medida de qualidade de vida. We also used a diabetes-specific measure of quality of life, Nós também usamos um instrumento específico para diabetes e a medida de qualidade de vida em diabetes, em relação a diabetes. and these people did not have any kind of symptoms, E essas pessoas elas não têm nenhum tipo de sintomas. because if they had, we would have used some very symptom-specific measure of quality of life. Porque se elas tivessem alguns sintomas, nós teríamos que usar um instrumento específico para medir a qualidade de vida com pessoas que apresentam sintomas. And I know that the SF36 and the SF12 E eu sei que o SF36 e o SF20 have been translated into many languages, including Portuguese. têm sido traduzidos para vários idiomas, inclusive o português. And now in the United States, E agora nos Estados Unidos, whenever we do any type of clinical trial, sempre que a gente vai fazer algum estudo clínico, we always measure quality of life. nós sempre estamos medindo a qualidade de vida. Because if we are asking people to do something differently, doing an intervention, Porque se a gente pedir para as pessoas fazer alguma coisa diferente e fazer alguma intervenção com essas pessoas, we want to make sure that it does not have an adverse effect
on their quality of life. Nós temos que ter certeza de que essa intervenção ela não vai alterar a qualidade de vida dessas pessoas. I didn't show the results of that study specifically, Eu não mostrei o resultado desse estudo especificamente, but the intervention that I talked about mas as intervenções que eu falei a respeito was based on this earlier study foi baseado nos resultados desse estudo, that we implemented in black women que nós implementamos em mulheres negras who lived in the inner city que viviam na cidade in a city outside of New York. e também nos interiores de Nova York. And why did we study black women specifically? E por que nós estudamos mulheres negras especificamente? Because we know that they have very high rates of diabetes Porque nós sabemos que nós temos índices muito altos de diabetes and diabetes-related complications. e complicações relacionadas a diabetes. And the care that they receive from medical providers E o cuidado médico que elas recebem is often not very good. não são frequentemente muito bons. So we wanted to intervene Então nós queríamos intervir just with this group of women. apenas com relação a esse grupo de mulheres. And the study was developed over a long period of time, E o estudo foi desenvolvido durante um longo período de tempo, including qualitative interviews incluindo entrevistas qualitativas with these women about how to best improve their diabetes management. com essas mulheres e focando nas intervenções e do cuidado dessas mulheres com a diabetes. In US, we call these health disparities. E nos Estados Unidos, nós chamamos isso de disparidades em saúde. So we know that there are very specific interventions for being able to be successful with this population. Então, nós sabemos que existem intervenções satisfatórias para lidar com esse determinado grupo de pessoas. An important aspect was not focusing solely on their weight because they were all overweight or obese. E importante também porque nós não focamos só apenas em relação ao peso, ao sobrepeso dessas pessoas, porque todas elas tinham sobrepeso. But focusing on the importance of being healthy. Mas nós focamos a importância de se manter saudável, de ser uma pessoa saudável. And controlling their diabetes E controlar sua nível de diabetes. in order to prevent complications. E no sentido de prevenir complicações. Bom, então eu encerro a conferência parabenizando a professora Débora, a Paloma. Eu sei que foi bastante cansativo, contudo bastante produtivo, e estendo as boas-vindas, a receptividade de nossa instituição ante a tão importante trabalho. Obrigado.